candidato Jacques Wagner, da coligação Pra Bahia Seguir em Frente, faz 3 carreatas nesta terça-feira. Pela manhã, na cidade de Remanso, ao meio-dia, em Pilão Arcado, e às 2 da tarde, no município de Centro-Sé. Marcos Mendes, do PSOL, faz panfletagem na porta da Petrobras pela manhã. À tarde, dá entrevista no Colégio Estadual. O candidato Paulo Souto, da coligação A Bahia Merece Mais, faz carreatas nas cidades de Cansanção, Nordestina, Queimadas, Santa Luz e Valente. À tarde, grava programa eleitoral. Sandro Santa Bárbara, do PCB, dá entrevista para um site. Luiz Bassuma, candidato do PV, se reúne com um grupo de mulheres no Comitê Central pela manhã. Depois tem encontro com universitários. Às 5 da tarde, participa de outra reunião com uma comissão de professores baianos. À noite, grava programa eleitoral. O candidato da coligação A Bahia Tem Pressa, Gedel Vieira Lima, passa o dia gravando o programa eleitoral. Pois é, e agora temos as notícias do esporte. Menino, cá pra nós, eu soube que Renê, naquele caso de doping, se emocionou ontem, chorou. Olha, vamos às informações com Walter Lima, que tem todos os detalhes. Vamos ao bloco de esportes. Bom dia. Pele vermelha. Que bom que o pessoal não pegou a minha dancinha. Olha, o engraçado é que nessa vinheta, quando estava passando a vinheta, vocês precisavam ver a dança da Daniela Prata. A dança do gol. Ela tá pedindo para eu pagar esse mico, ela já sabe a coreografia toda, mas não quer mostrar aqui para vocês. Nada, é aquecimento corporal, brincadeira dele. Tá certo. Que situação chata essa envolvendo o goleiro René, viu? O que houve? Ele se emocionou muito ontem quando deu uma entrevista aos jornalistas falando a respeito da situação. A gente vai falar já já sobre isso. Tá bom. Tem também o médico do Bahia falando a respeito da situação envolvendo o goleiro. Tudo sobre esse caso de doping que pegou todo mundo no fazendão de surpresa. Mas a vida segue, né? Como você mesmo faz questão de dizer. E o que é que acontece, Daniela? Hoje à noite o Bahia tem um jogo importantíssimo na Série B. Se vencer, sacramenta sua posição de líder no campeonato. Então todas as atenções dos jogadores estão voltadas para essa partida. O líder Bahia joga hoje à noite contra o Vila Nova em Pituaçu. A única mudança em relação ao último jogo é a entrada do zagueiro Alisson, que volta após cumprir suspensão na vaga de Wagner. Vamos ver. No último treino antes do jogo, um recado direto a quem se deixou tomar pelo entusiasmo da liderança da Série B. Foco agora é no jogo contra o Vila Nova. Um concorrente aí que já vem alguns jogos sem perder, mas tenho certeza que o Pituaçu vai estar lotado, o torcedor vai incentivar dentro de campo. A gente vai fazer por onde conseguir mais uma vitória, sabendo da dificuldade, mas com certeza os jogadores que tiver dentro de campo vai dar seu melhor para ajudar a equipe do Bahia a sair com mais 3 pontos. Alisson tem razão para estar preocupado. O Vila Nova de hoje nem lembra a equipe que o Bahia enfrentou ainda no primeiro turno. Na ocasião, o Bahia conseguiu a segunda vitória fora de casa, sem dó nem piedade. 4 gols. Um passeio tricolor pelo Serra Dourada. Para logo mais, o time ainda não conta com o meio de campo Vander, mas sabe muito bem que adversário vai encontrar em Pituaçu. A melhor equipe do segundo turno, né? Tá lá embaixo, mas equipe que vem com 6 vitórias e com 4 vitórias no segundo turno. Então, você está enfrentando uma equipe com muita velocidade, que vem fazendo uma campanha no segundo turno excepcional, né? Então, a gente não pode esquecer que você está enfrentando adversários dessa natureza. Pois é. Ô, Walter, me diga se há algum ingrediente. Esse técnico, Márcio Araújo, ele é muito modesto, extremamente humilde, extremamente tranquilo, sabe? Quando você não se deslumbra com alguma coisa. Será que é isso que está resultando nesse bom desempenho? Isso tem ajudado principalmente a conter a euforia do grupo. Porque, vamos ser práticos aqui, o Bahia é líder? É. Mas ainda estamos no início do segundo turno, ainda tem aí mais 15, 14 jogos pela frente e muita coisa pode acontecer. É o caso do Vila Nova. O Vila Nova estava brigando para fugir da zona de rebaixamento, estava nas últimas posições quando foi goleado pelo Bahia por 4-0. Hoje está fora da zona de rebaixamento, está próximo, é 16º. Mas tem condição, está numa condição de recuperação sensacional. Então, toda a atenção do mundo no jogo de hoje à noite foi essa, a advertência do técnico Márcio Araújo, e a torcida tricolor vai fazer a festa dela, claro. Só até ontem à noite, fechadas as contas, 26 mil, capacidade de Pituaçu de 32. 26 mil ingressos já haviam sido vendidos, ou seja, vamos ter casa cheia hoje às 7h30 da noite para ver Bahia e Vila Nova em Pituaçu. Uma pena que o goleiro René não vai poder estar em campo, né?
porque com essa situação do doping, ele está suspenso preventivamente por 28 dias, até ser julgado, e aí vai ter toda uma situação. E aí ele falou, viu, Dani, a respeito disso. René deu seu depoimento sobre o caso de doping. Ele revelou que, inclusive, estava no dia que recebeu a notícia, comemorando o aniversário da filha, quando recebeu essa bomba. Veja o relato emocionado do Camisa 1 do Bahia. No sábado, depois de Deus ter me dado uma das melhores datas da minha vida, que foi o nascimento da minha filha. Há 6 anos atrás eu tive essa notícia que, para minha carreira, acho que não vai ter data tão difícil como essa para superar, mas... E aí me avisaram que tinha encontrado essa substância. Eu nem sabia de onde vinha essa substância. Aí o médico me aconselhou que eu entrasse em contato com a minha esposa para saber os remédios que tinha em casa, né? E eu liguei para ela naquele momento e ela me passou uma relação de remédios. E aí entre os remédios estava o Lasix. E aí ali eu já estava com o Bruno Otávio no quarto. Falei, pô, Bruno, tomei o remédio que não podia. E aí eu desesperei mais ainda. E hoje o meu desespero maior é para minha esposa. Ela está se sentindo culpada, já falei para ela não tem culpa nenhuma. Ela me ajudou naquele momento e agora é enfrentar a situação. Eu tenho certeza que com um monte de oração que eu estou recebendo, o pessoal todo apoiando, o apoio da torcida fantástico, até mesmo de vocês da imprensa, dando essa força aí. Acredito que já mostrei a pessoa que eu sou. Agora é enfrentar isso aí, né? Porque eu não posso jogar toalha. Pois é, essa situação é um caso clássico de automedicação, né? Ele estava com uma dorzinha de cabeça e falou com a esposa toma esse remédio aqui. E aí deu esse problema. Ô, Walter, existe ainda aquele tipo de jogador que sai, que curte farra? E porque como tem? se fizesse um teste antidoping nesse pessoal que gosta muito do reggae, eu queria ver no que é que vai dar. Ainda existe isso? Ainda existe jogador com esse comportamento? Temos e por que só ele foi punido Temos o nesse caso recente do atacante Jodson, que está no Botafogo, que foi suspenso porque no exame antidoping teve a presença de substância lá, ele estava usando drogas, ele inclusive se arrependeu da situação. Foi uma situação... Que drogas? Bom, crack, principalmente o crack, que mesmo. virou essa praga que está assolando aí e também chegou podemos dizer, aos bastidores do futebol. No caso específico de René, é um caso de automedicação, tanto que a equipe médica do Bahia está esperançosa e que vai conseguir, pelo menos, resolver a situação do René, já está montando a defesa. O chefe médico do clube, inclusive, explicou o caso de doping do goleiro René, que foi um problema provocado por um remédio usado para controlar a pressão arterial e usado geralmente por idosos. Vamos ver. No doping você tem 2 tipos de substâncias, as dopantes, que dão energia para o atleta, tipo anfetamina, anabolizante, e as mascarantes. O que é mascarante? O atleta utilizaria ela para eliminar uma substância proibida que ele tomou, para mascarar a presença da outra. Felizmente para o René só tinha a furosemida, porque geralmente quando você tem essa substância mascarante, você tem a outra que é dopante. Então seria anfetamina e furosemida, por exemplo, mas ele só tem a furosemida. O que fala muito a favor de que realmente ele não teve o dolo, não teve a intenção, foi uma falha dele e assumida por ele. E essa conjectura, essa dita do jogador fez com que a gente eliminasse a contraprova. Porque o que é a contraprova? É você questionar a presença de uma substância que você afirma não ter usado. A partir do momento que o atleta reconhece que usou, e ele já usava há 8 anos, não continuamente, mas ele usava esporadicamente até por falta de conhecimento. E a história que a mãe passou uma vez para ele, que estava com dor de cabeça, depois a esposa continuou dando. E como todos os clubes que ele passou, os médicos perguntavam e nunca teve nenhum problema, ele continuou usando. Pois é, Daniela. Então, assim, só para situar todo mundo aí, quem ainda não citou sobre o caso. O René foi flagrado no exame antidoping, no jogo ainda contra a Portuguesa, lá em São Paulo, que o Bahia venceu.
Por que ele foi escolhido? Esse exame antidoping, como é que ele é feito? O pessoal da equipe de antidoping da CBF faz um sorteio, é aleatório, não existe, vamos escolher esse, não. É feito um sorteio entre os 18 jogadores relacionados para a partida, e aquele que é escolhido, mesmo que ele esteja no banco de reservas e não tenha atuado na partida, vai fazer o exame antidoping. No caso, o René estava como titular. Agora, nessa sonora aqui, nesse depoimento do Dr. Marcos Lopes, dá para entender mais ou menos essa história toda. A substância que foi acusada no exame antidoping, ela é usada geralmente para acelerar o processo de eliminação da urina. Ou seja, se por acaso ele tivesse ingerido alguma substância de doping mesmo, para ele jogar dopado, essa que foi acusada no exame antidoping, serviria para eliminar a substância. Como o médico estava explicando, só existe essa substância, a defesa vai se basear nisso para ver se agiliza tudo e o René possa voltar, porque ele é ídolo tricolor e não pode ficar de fora numa fase tão boa dessa do Bahia, né? Tá bom, corre o risco desse sorteio pegar alguém que não pode ser pego? Sempre corre, né? Sempre corre, foi o caso do Jobson, do Botafogo, que acabou suspenso aí por causa do uso de droga, no caso crack, e aí ficou, teve que fazer um trabalho de reabilitação aí, voltou agora e voltou bem, espero que tenha aprendido e feito como as outras pessoas que abandonam as drogas, tenha se esquecido e nunca mais volte para as drogas, que é uma droga, como você diz. Né? Já conheceu o caminho do inferno, vai voltar para quê? Só ficou burro, né? Vamos falar agora do Vitória, do vamos? Seu Vitória. Do Vitória de 1.800.000 torcedores. Que isso, rapaz? Meu Seu time Vitória. É esporte. Meu time é verdade. Esporte. O Vitória se prepara para enfrentar o Avaí nesta quinta-feira. O rubro-negro baiano tem que vencer o time catarinense para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Vale lembrar, o Vitória é 14º agora na tabela. O técnico Ricardo Silva não vai poder contar com o goleiro Viafra, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o jovem Lee assume a posição. O Lee, que inclusive defendeu o Vitória na final da Copa do Brasil, no primeiro jogo lá na Vila Belmiro. Elkson é dúvida, pois está com o tornozelo muito inchado, o treinador vai aguardar a recuperação dele, caso não tenha condição vai colocar outro no lugar. E ele deve também promover a volta de Ramon Menezes, caso o Elkson não possa atuar. O Wallace e Wanderson voltam ao time após cumprir a suspensão contra o Atlético Mineiro. O Wallace certamente deve substituir Anderson Martins, que foi expulso na vitória contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Também desfalca a equipe, o Anderson Martins, e o Vitória aí se prepara para duelar contra o Avaí nesta quinta-feira. O Avaí, que está sem técnico, está com técnico interino. Antônio Lopes, o delegado de polícia, foi demitido e aí tem tudo para o Vitória aproveitar essa fase. 9 da noite, quinta-feira, estádio Manuel Barradas, Nação Rubro-Negra, está todo mundo convocado. Então aqui tem polícia e aqui tem torcida, né? Aqui tem torcida também. Só para fechar, eu sou baixinha. O pessoal fica me perguntando, você tem 1,90 m? Não, eu tenho 1,64 m, não chega nem a 65. Eu tô de sapatota, olha o tamanho de volta. E o dela ainda tem salpa aqui, ó. É covardia isso, né? Não, mas aqui, ó, não tem problema nenhum não, rapaz. Ó, tá vendo? Volta pro seu tablado, isso, e aí eu fico grande, tá vendo? Tchau, eu volto amanhã com as notícias do esporte. Beleza? Até amanhã. Tchau, gente. Bom dia a todos. E se daqui para amanhã você tiver assim com sua mente, pensando alguma coisa que quer dizer a Walter, acesse. Pode usar o blog do Bahia no Ar, fique à vontade. itapuãonline.com, clique em blogs, e tem a palavrinha comentários, você clica no número, viu? Para deixar o seu alô. Agora, se souber também onde está Marleide, dê a notícia. 1 mês sem nenhuma informação. Marleide, a engenheira ambiental, segue desaparecida. Como segue desaparecido o único e principal suspeito, o ex-namorado. A gente vai trazer daqui a pouco a imagem dele, todas as informações, com todo prazer. E ainda a informação do homem que foi baleado durante uma briga de trânsito com um policial. Todos os detalhes em instantes. Vamos às imagens. Aí a imagem do rapaz que foi baleado. E aí a imagem ao vivo da torre da TV Itapuã, região do Rio Vermelho. O tempo segue nublado, como previu o serviço de meteorologia. É isso mesmo, pode chover um pouquinho, mas devemos ter um dia desse jeito que você está vendo, com nuvens, viu? Porém, com pouca chuva. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. E o ferryboat opera normalmente na manhã de hoje. 3 embarcações fazem a travessia Salvador-Itaparica a cada 40 minutos. Outros detalhes sobre o ferry no 3254-1020. Voltamos em instantes.